Bom dia, Déboras. Eu sou a missionária Lourdes para mais uma devocional Desperta Débora Bahia. Eu congrego na igreja do SEMAP, do pastor Jorge Costa e a sua esposa Eliana França, pastora. O tema do mês de novembro, a fuga que nos afasta da missão. Que tema relevante, irmãs. Que tema maravilhoso. O texto da nossa devocional fica lá em Jonas, livro de Jonas 1:3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou o navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, todos que vão ouvir essa devocional de forma resumida do profeta Jonas, nesse dia 7 de novembro, Jonas foi um profeta da tribo de Zebulon. E ele foi escolhido pelo Senhor com a missão de evangelizar, dar uma palavra profética à cidade de Nínive. E nós sabemos, né, irmãos e irmãs, que o escolhido não tem escolha. É como se no livre-arbítrio do escolhido é para obedecer o chamado. Obedecer a palavra de Deus. E a obediência precede as revelações de Deus. Irmãs, quando um homem, uma mulher de Deus obedece o chamado de Deus, obedece a palavra de Deus, ele recebe de Deus as estratégias, o discernimento, as revelações. O obediente tem tudo com Deus. A graça para esperar, a paz no seu interior, na sua mente e a vitória, enfim. Sempre vitorioso aquela que obedece. E no caso aqui do nosso personagem, Jonas, ele escolheu fazer a própria vontade, irmãos. A gente vê pelo livro dele, né? Toda a história. Jonas escolheu fazer a própria vontade e fugiu. Tentou se esconder de Deus do seu ministério profético dado por Deus. Quem é que pode fugir da presença de Deus, né, irmãos? Não dá para fugir da presença de Deus. Se eu subo ao céu, Ele está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, Deus também está lá. Não tem como fugir. E o resultado da desobediência desse profeta foi terrível. Foi horrível, irmãs. Um grande peixe, e foi uma providência divina ainda esse grande peixe. O engoliu, foi Deus que deu ordem ao peixe para engolir Jonas. E a Bíblia diz que do ventre do peixe, Jonas orou. E ele se arrependeu do seu ato, irmãos. Se arrependeu da sua relutância. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Foi terrível, mas ele aproveitou para clamar a Deus, para derramar o seu arrependimento. E Deus que é misericordioso, Deus que é bondoso, Deus que não desiste de nós, não desiste dos seus, não desiste quando Ele dá um chamado, Ele não desiste. Quando Ele escolhe uma pessoa, um homem ou uma mulher, para fazer a vontade de Deus, Deus não desiste. E Deus deu ordem ao peixe. E o peixe vomitou Jonas na terra firme. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus, aleluia. E Deus, mais uma vez, ordenou-lhe que fosse até Nínive. E dessa vez, Jonas obedeceu prontamente.
ele pregou a sua mensagem de arrependimento à cidade de Nínive. E o resultado foi que o rei rasgou suas vestes, proclamou um jejum. Ele, todo o seu povo, a cidade inteira, até os animais, orou para que Deus não destruísse a cidade, como Jonas havia profetizado. Então o rei creu e Deus teve compaixão deles e poupou a cidade. Nós sabemos a história, né? Esse foi o resultado da obediência de Jonas, o profeta. Vidas foram salvas, libertas, transformadas. É assim que Deus faz, Débora. Em nome de Jesus, é assim que Deus age. Jonas viu e Jonas, pela sua própria experiência, Jonas chegou à conclusão que é melhor obedecer prontamente do que fugir de Deus, fugir do chamado, da missão. Deus não desiste dos seus planos, Deus não desiste dos seus, Deus não desiste da sua palavra. Passarão os céus e a terra e a palavra de Deus não passa. E é o plano de Deus para nós é profetizar mesmo. Ele deu essa incumbência, essa missão de nós evangelizar com o evangelho da paz. Os perdidos, os oprimidos, os ignorantes, os cegos de espíritos e etc. Irmão. Todas as pessoas que nós encontrarmos pela frente, está vivendo na escuridão, nós temos que falar dessa luz, falar da palavra de Deus, de Jesus. Viu, Déboras? Então, minhas queridas irmãs, meus irmãos, nossa missão é essa: profetizar vidas, profetizar cura, profetizar libertação. E mesmo que você olhe para a situação e veja que está difícil, porque não é fácil, né? Deus faz. O impossível é com Deus. Portanto, Déboras, queridas irmãs e irmãos, não desista de orar para os seus filhos, pela sua filha, pelo seu neto, pelas suas netas. Aleluia, glória a Deus. Nós temos essa missão, irmãs, de levar esse evangelho do arrependimento à juventude brasileira, as crianças, os casais, as famílias, em nome de Jesus, amém?